Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra e hoje quem tá comigo? Rodrigo Padilha. Opa, sou eu. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, que a gente estava fazendo nos Trend Topics das cartas de Paulo. E hoje a gente vai fazer Filipenses. Vamos estudar um pouquinho de Filipenses, vamos tentar entender um pouquinho. Então vamos lá, antes da gente entrar direto aí no estudo da carta mesmo, vamos tentar dar uma contextualizada com o pessoal, tentar mostrar quem escreveu, pra quem, como é que foi isso aí. Vamos lá, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, tá escrevendo para a primeira igreja que ele fundou. Foi a igreja de Filipe. E essa carta que ele escreve, ao contrário das outras, de Corinto, de Gálatas, ele não tá resolvendo algum problema. Não é uma carta com foco de resolver algum problema, alguma briga e tal. Mas é uma carta assim, meio good vibes, Uma vibe assim boa, uma vibe tranquila. O que aconteceu foi o seguinte, ele estava preso, ele escreveu quando ele estava preso, e um crente, nome de Epafrodito, um crente dessa igreja de Filipe, foi até ele entregar uma oferta de ajuda ao Paulo. Inclusive foi uma oferta, Um ofertão. Uma base de uma oferta que a gente vai ver isso depois. E aí Paulo recebeu a oferta e mandou Epafrodito de volta para comunicar como é que Paulo tá. Inclusive tem uma parada que é engraçada, Juan, que nesse trajeto que Epafrodito de chegar até Paulo, ele ficou doente e quase morre, Sim. Aí ele comunica isso aqui, no capítulo 2, que Epafrodito quase ficou doente e esse Epafrodito não queria que a igreja soubesse que ele ficou doente por causa disso. É tipo, o nosso pastor ficar doente não fala pra nossa igreja, não comunicar. Aí a igreja vier a saber, ficou sabendo que o nosso pastor ficou doente. Aí o nosso pastor ficou angustiado porque a igreja tá preocupada com ele. Aí queria dar preocupação pra igreja, e Epafrodito não queria dar preocupação, só que Paulo era sucinto do jeito que ele é. Ele falou o seguinte, gente, Epafrodito aqui ficou doente. Sim, ficou. Ele ficou angustiado porque vocês souberam que ele tava doente. Ficou mesmo. Quase morreu, inclusive, Inclusive, quase morreu. Mas ele tá bem. Morreu, mas passa bem não, Olha, se o foco era deixar a igreja despreocupada, o cara fala que o irmão morreu. Quase morreu. Quase morreu, mas agora ele tá tranquilão. Inclusive tá voltando aí pra vocês aí. E a maneira que também nessa carta, a forma com que Paulo encoraja os cristãos a perseverar, ajudar um ao outro. A gente vai abordar isso no decorrer do podcast, mas me chamou muita atenção, cara, a forma com que Paulo pega o padrão de vida que a galera tinha e joga pra Cristo. A forma com que a galera enxergava os irmãos em si, como a galera enxergava a galera da comunidade da fé mesmo. E ele fala assim, cara, tem gente ruim com vocês aí, mano. Tem gente ruim que fala besteira quando tá pregando aí. Tem essa galera. Mas, tem gente boa aí, tem cristão maduro. Tanto que ele na carta ele fala pra poder imitar a conduta dele. E ele fala que Epafrodito e Timóteo também são dignos de ser imitados, Ou seja, tem cristão maduro. Tem gente ruim. Toda igreja tem gente ruim. Não adianta, a gente vai falar assim, não, pô, eu não vou mais naquela igreja lá, que naquela igreja tem fulano de tal. Cara, toda igreja tem gente ruim. Vai ter sempre os frutos podres, Sempre vai ter, cara, mas também vai ter muito crente maduro. E são esses que são modelos. Que são modelos a ser imitados. Porque, querendo ou não, cara, a gente precisa de um modelo que a gente olha assim e busca imitar. Sim. Alguém pra gente buscar andar junto, Que vai ser um parâmetro pra gente, Não vai ser o melhor modelo, porque o melhor modelo só tem um, que é Cristo, mas é um ajudador, Tipo assim... Mas é o ideal pra gente, cara. Assim, nosso hall de amigos ter, tá ligado? Pessoas que são mais maduras na fé do que a gente, ou pelo menos igual. Ou igual, no mínimo, ou mais maduras, mais crentes que a gente, melhor dizendo. Tem aquela galera do coach que fala assim, você é a média das 5 pessoas com que você anda. Mas acaba sendo a verdade, mano. Tipo isso. Acaba sendo a verdade, porque se a gente começa a andar com gente que é pior que a gente, que dá mau testemunho, a gente acaba achando que aquilo é natural e começa a fazer também. Isso é uma droga, mano, quando isso acontece. Então, Rodrigo falou aí que Paulo tava na prisão, escreveu uma cartinha pra galera da igreja, da primeira igreja que ele fundou, beleza. E aí, essa carta ela tem 3 temas que são mais nítidos, na carta. E a gente vai abordar eles, que é a alegria, a humildade e a unidade. Então, começando pela alegria, a percepção de Paulo é diferente. Você vê que o cara, ele é um excelente teólogo, um excelente teólogo,
Não é à toa, mano, que a percepção dele, o olhar dele pras coisas era diferente. A visão dele pra alegria era diferente. Ele resolvia problemas da igreja com alta teologia, né, cara? É, cara, ele não Com simplesmente doutrina, pegava... com teologia mesmo, ele não pegava, tipo assim, vou dar um exemplo pra vocês. Não, mano, ele pegava Exemplo de Cristo, o né? exemplo de Cristo. Vamos falar sobre a alegria, Aí ele vem falando sobre o sofrimento que ele tá passando. O pessoal, caraca, mano, que isso? O cara quer falar de alegria falando de sofrimento, mano? Então, outro tema que a gente vai abordar também, humildade, né? Ele não vai simplesmente falar, sejam humildes. Não, ele vai pegar o exemplo de Cristo. Como Cristo foi. E aí fala assim, imita esse cara aí também, mano. Vamos falar sobre isso aí. E a respeito da unidade, né? Eu acho que isso é relevante pra nossa vida atual. Infelizmente, a gente vive num país e até no mundo, cara. De cada um busca o próprio interesse, né? E totalmente partidarista, cara. Tipo assim, a galera tô ligado. Sabe, é divisão. A divisão política acaba afetando dentro da igreja. E, mano, era pra ser o contrário. Eu quero o melhor pro meu grupo. O outro grupo que se lasque. Mas é verdade, cara. Então a gente vai abordar isso. Vamos começar pela alegria, mano. Como Paulo enxergava a alegria? Pô, que alegria, né? Essa carta é considerada a carta da alegria, porque diversas vezes ele fala, como se fosse uma ordem. Filipenses, alegrem-se no Senhor. Parece até engraçado, né? Você dá ordem pra alguém se alegrar. Parece que é meio contraditório, né? Tipo assim, fica alegre. Pô, mas calma aí. Só que é legal que ele mostra como que é feita essa alegria. De que é feita essa alegria? Que é a alegria que vem de Cristo. Não existe uma outra fonte de alegria de Paulo, cara. Isso é maneiro, porque ele passou por muito problema, mano. Ele mostra que a alegria não tá condicionada, tipo, à prosperidade, né? No caso, ele tava preso quando ele escreveu. Só que ele mostrou que o fato dele estar preso no momento contribuiu pro avanço do evangelho, porque se tornou conhecido, né, dos guardas, no meio dos guardas lá que prenderam ele, e no meio dos crentes também, que encorajou. Sim. Caramba, pô, Paulo, ele é fiel a Cristo mesmo, ó. Ele tá preso e tá cantando um hino, tá alegre. Você vê que o testemunho do cara é tão bom, mano, que mesmo o cara preso, a igreja decidiu ficar junto com o cara. Pensa isso hoje, mano. Se o nosso pastor presidente, tá preso, mano. Cara, com certeza, tanto pra gente hoje quanto pra aquela galera daquela época, era um motivo de vergonha, mano. Tipo assim, caraca, mano, tu tá servindo ao Deus do maluco preso lá? Tá ligado? Caraca, doideira. Pô, e tipo assim, tu é da igreja do preso, do prisioneiro? Caraca, só que dentro da prisão o cara dava um testemunho tão bom, mano, que quem trabalhava quebrava paradigma, mano. Quebrava tudo, velho. Qual é o evangelho que você tá pregando lá, cara? Qual é que aconteceu com você? Você foi preso por causa disso aí que você tá pregando. Vai continuar? Vou. E tô alegre por estar sofrendo. Que bom que eu tô aqui junto com vocês. Ele encarava, né? O sofrimento que ele tava passando, o sofrimento por Cristo, como fazer parte da história de Cristo. Sim. Ele sofrer por Cristo, ele fazer parte da história de Jesus. Isso é tão contraditório hoje, né, mano? Que a galera fala sobre a ausência de sofrimento. Até o Iago Martins, do canal 2D de Teologia, ele cita que ele fala que a teologia da prosperidade está sendo substituída pela teologia da felicidade. Você não pode mais sofrer, você não pode mais ter problema, você tem que ser feliz. Só que Paulo, ele ia no contraponto disso. Ele falava, você pode sofrer, você pode passar necessidade, mas a sua alegria, cara, ela não vem das coisas. Tanto que até a gente já fez um podcast sobre isso, que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por necessidade, posso passar por sofrimento, eu posso passar por naufrágio, eu posso apanhar, posso ser preso. Porque a minha alegria, mano, não tá nessas coisas. Eu posso todas as coisas. Eu posso passar necessidade, eu posso passar fome. Porque quem me dá força é Deus. Descobriu o macete da vida, né? Interessante que nessa passagem aí do tudo posso naquele que me fortalece, ele tinha acabado de receber uma oferta, né? A oferta deu o motivo de ele escrever a carta. E o motivo da alegria dele não é pela oferta que ele recebeu, mas é pela generosidade que o pessoal teve de ofertar. E o pessoal ofertou bem. Mais de uma vez, inclusive, que ele fala. Que tava sobrando, né? Ele falou que sobrou. Supriu a necessidade e sobrou. Mas a alegria dele foi ter a generosidade de ter brotado no coração dos crentes. Sem apelo, sem emocionalismo. Sem ele ter pedido também. Espontâneo, sabe? Isso é maneiro demais, mano. A forma com que Paulo enxerga o sofrimento e a alegria podendo andar juntas, mano. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro, porque a gente acaba achando que o oposto da alegria, né, tipo assim, é o sofrer. E, pô, não é, cara. É possível você sofrer e ser feliz. Paulo passou por isso. Cara, Paulo na prisão, ele fala que as algemas dele eram motivo de alegria. Isso é maneiro demais, mano. Pô, ele chega à conclusão, né, cara, que se ele morrer, pra ele vai ser lucro. Tá top, O cara tá tão desapegado assim com a vida, que ele não sabe. Se
ele quer morrer, né, pra encontrar Cristo, ou se ele fica porque tem trabalho pra fazer. Aí ele decide que é melhor ele ficar. Sim, Pra isso é pra maneiro. alegria, né, pra alegria dos crentes. E vale a gente Vai, falar Vanessa. também que Paulo não tava com pensamento suicida, né, mano? Ele tava já antevendo, né? Ele já tava antevendo a morte, que ele já sabia que ele ia ser um Marte. Que um dia ia chegar. Ia chegar Ia esse morrer momento. por Cristo. E ele tava assim, mano, se eu morrer agora, mano, tá Amém. bom pra caramba. Mas se eu continuar vivo aqui também tá top, porque eu vou. A minha alegria é estar com vocês, é estar podendo estar vivendo a alegria de vocês também. Pô, isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro, a forma com que ele enxerga a vida dele aqui, igual você falou, desapegado, cara. Ele sabe que ele não é daqui, da mesma maneira que a gente sabe também que a gente não é daqui, mano. A gente tá aqui de passagem, mas a gente vai viver uma eternidade com Cristo. E Paulo fala, cara, aqui, se eu tiver que sofrer, se eu tiver que morrer, se eu tiver que ser açoitado, Amém. amém, mano. Eu tô feliz pra caramba, cara. Porque ele poderia ser condenado, né, mano? Agora, entrando na parte já da humildade ali, né? Paulo mesmo fala que já tinha tudo, né, mano? Se ele tivesse que se gloriar nele, pô, ele podia fazer isso. Ah, sim, Porque ele era brabo. Era um judeu estudado, da tribo tal. Cadê? Vou até pegar aqui pra ver. Ele vai falando tudo que ele é, mano. Judeu, circuncidado, fala ele Mas aí. se alguém pensa que tem alguma coisa pra se orgulhar, aí fala, pô, eu tenho ainda mais, ó. Judeu circuncidado no 8º dia, pertencente à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Ou seja, o cara tinha todos os credenciais pra se orgulhar, né? O currículo do cara é enorme. Aí, pô, sei lá, pensando hoje em dia. Rodrigo, crente desde criança, cresceu na igreja, tal. Eu não sou, né? Diácono, depois consagrado a presbítero, pastor na igreja tal, professor da IBD. Cara, tudo isso. Seminário de teologia, teólogo, PhD, não sei o que, tudo isso. Fala igual o Paulo fala. Comparado com Cristo, é esterco. É exatamente a palavra que ele fala. Ele fala esterco, mano. É esterco. Porque tudo isso não tem valor nenhum. Eu só quero considerar amigo de Deus. Eu quero conhecer Deus e o poder que Deus opera. Quando ele diz que considera tudo isso esterco, ele tava querendo dizer, mano, se eu não tivesse nada disso, também tava bom pra caramba, porque eu descobri algo que excede o valor, que é Cristo, cara. Então, tipo, Paulo, ele traz essa ideia também de humildade pra igreja. Ele tá falando, gente, olha só, se vocês estão achando que tem motivo pra poder ser brabão, olha pra mim, mano. Eu sou mais top que geral aí. Pô, e tem gente que chega na igreja achando que, pô, sei lá, com o nariz em pé, achando que é alguma coisa porque faz tal coisa. Que isso, cara? Não entendeu. Entendeu errado. Pô, você não entendeu, não. Você não entendeu. igual o pastor Gabriel fala. Você não entendeu, não. Se você tivesse entendido... Se tivesse entendido, não estaria... E você falou sobre a ideia dele trazer alta teologia, e ele faz exatamente isso quando fala de humildade. Trata de humildade. Que ele pega daquele capítulo 2, né? Isso. Daquele poema, que compara Cristo, né? Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que era pra ele se apegar, mas ele veio em forma de homem. E não um homem comum, mas em forma de servo. Pô, você pensa, o próprio Deus que criou o mundo com o som da sua palavra, teve que nascer. O Deus da vida teve que nascer, teve que morrer. Cara, e é muito legal essa ideia que, tipo assim, o Deus que criou todas as coisas, ele teve que aprender a falar. Ele teve que ser dependente da mãe dele. Pensa. Caraca, mano. Que doideira, cara. Essa loucura só tem no evangelho, cara. Teve que aprender a andar. Sabe, ele caiu, ele se ralou, provavelmente, né, cara? Assim, a gente tá conjecturando, não tem escrito isso. Dona Maria teve que cuidar dele. Pô, Dona Maria e seu José. Dona Maria e seu José. Seu Zé. Seu Zé teve que cuidar, cara. Teve que limpar o Criador de todas as coisas. Doideira, hein? Cara, isso é muita humildade, cara. Se rebaixar muito. E pensando isso como criança, falar, ele é criança, beleza. Mas quando ele tava adulto, cara, ele fez questão de mostrar pros discípulos dele que... Cara, vocês estão achando que vocês vieram pra poder ser servido? Mas não, mano. Vocês acham que o filho do homem veio pra ser servido? Não. Ele veio pra servir. Deixa eu lavar o pé de vocês. Doideira. Caraca, e o pé era a parte mais suja do corpo, né? Então, tipo assim, ele foi lá, lavou o pé de um por um dos discípulos. Tipo assim, ele ia no contraponto do que as religiões pagãs ali pregavam. Então o Deus Sol. Ah, não, é o Deus primeiro de todas as coisas. Deus poderoso e distante, né, da humanidade. Exatamente, não tinha nada de próximo. Ser humano. Então, caraca, o Deus criador de tudo veio e se fez igual a mim? Pera aí, cara. Que humildade é essa, mano? Que profundidade é essa, né, cara? Pisar no chão de areia, mano. O cara que andava no chão de ouro. Você imagina pisar no chão de areia, sujar o pé. Será que ouro suja o pé? Ah, eu gostaria de ter o pé sujo de ouro, mano. Também.
Pô, e nesse momento continua, né? Que pelo fato de ele ter se rebaixado, Deus exaltou sobremaneira a mais alta posição, mano. Aí ele fala que diante dele todo joelho tem que se dobrar, né? Então, tipo, é legal que antes disso Jesus não tinha... alguns teólogos acreditam que antes de Jesus ser crucificado e ser ressurreto, Jesus não tinha o nome acima de todos os nomes. Porque Paulo fala que por causa disso... Por isso, Deus deu o nome pra ele acima de todos os nomes. Então, tipo assim, Jesus conquistou na morte. Caraca, e é uma humildade muito grande, porque o dono da vida, né, mano? Ele conquista as coisas na morte. Isso é muito louco, mano. Isso é loucura. É muita humildade pra um Deus que é muito poderoso. E, tipo, falando nessa questão de humildade, ele trata o problema da igreja, que a igreja tava com o pensamento de que... Pensamentos diferentes, né? Tanto que ele vem falando, pô, gente, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar. Então, assim, considera o outro mais importante que você. Isso trata humildade e unidade junto. Cada um buscar o interesse, não o próprio interesse, mas o interesse do outro, né? Isso é legal. Buscando o seu interesse, você buscando o meu interesse, e botando isso aqui em escala maior, uma igreja, né? Várias pessoas buscando o interesse de cada um, não os próprios, mas um de cada um. E esse é maneiro porque trata humildade e unidade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu abro mão dos meus... Abro mão assim, não é abrir mão, deixar de fazer aquilo que eu tenho pra fazer, mas é de dar a mesma importância pra aquilo que é importante pra você. Sim. Cara, eu já vi não sei onde eu ouvi, algum podcast, uma pregação, não sei onde eu ouvi, mas a igreja, cara, é o único lugar, por exemplo, você tem um empresário rico, um empresário bem-sucedido, e você tem o empregado dele, né? Funcionário assim da classe mais baixa. E esse empresário, quando vai pra igreja, ele se torna, sabe quem? O obreiro que tá trabalhando no estacionamento. E esse empresário rico vai estar servindo o empregado dele. Mesmo nível, não tem quem é mais alto, quem é mais importante, não tem. Na igreja quebra isso. O cara que é ricão no mundo, né? No trabalho dele, quando vai pra igreja, se torna o servo que vai servir, talvez até mesmo o empregado dele. Isso é muito bacana, cara. Isso é maneiro. Esse ambiente de igreja. E você não encontra isso em lugar nenhum, mano. Por mais que você vá pra um rolê no shopping, o rolê da empresa, ainda fica o clima de... hierarquia, né? Tipo assim, ó, é o patrão, é o gerente, isso. É o encarregado. Cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai fazer. O cara chega na igreja, ele perde o status. Ele é só o servo, ele é crente. E vai servir um e vai ser servido também por outro. Isso é lindo demais, mano. E é maneiro, cara, essa questão de... Quando Paulo trata a unidade também da igreja. Ele tava resolvendo aqui um problema específico de duas irmãs que estavam brigando, né? O nome bacana delas. É Sintik e Evódia. Evódia, parece aquele monstro lá do Yu-Gi-Oh! O Exódia. Eu disse assim que o foco da carta não era resolver problema, né? Igual a carta de Coríntios. Mas tinha uma briguinha lá, não era o foco, mas ele só fala disso no capítulo 4. Mas ele resolve essa briga falando de humildade, né? Cada um busca o interesse do outro, Sim. Viver em harmonia, porque a humildade é a base pro pessoal viver em união. Sim, o pessoal chama de empatia, né? Tipo assim, é você olhar pro outro da mesma forma, ter empatia com o outro. Mas acima de empatia, mano, é ser cristão de verdade. É ser um cristão autêntico, que é a dor do outro doer em mim e a alegria do outro me alegrar também, cara. Paulo fala que a gente não pode fazer por vaidade nem por interesse pessoal. Infelizmente a gente vê muito disso, mano. A gente vê muito, cara, e é triste quando a gente vê um problema acontecendo na igreja simplesmente por vaidade ou por interesse pessoal. A pessoa quer ter um status de algo. Igual você falou. Não, eu sou... Igual aconteceu comigo. Eu fui líder de teatro por muitos anos na igreja, mano. Aí a pessoa vai... não, pô, falar com o Juan lá. Aí vem eu, todo arrogantezão. Não, pô, porque eu sou o líder do teatro. Caraca, mano. A ideia de liderança cristã e de posição de hierarquia cristã é de serviço. Então, quanto mais alto o cargo, mais serviço. Você tem que servir. Então, o pastor, ele é o servo de todos. O presbítero também é o servo de todos. Então, assim, essa ideia que Paulo tá tratando aqui, provavelmente por ele ter falado isso na carta, é porque existia alguém. Tanto que ele fala, né, que alguns pregavam por interesse próprio. Isso no começo. Esse aí tu ignora e tal. Mas quando Paulo fala considerar o outro superior a si mesmo. Cara, isso é muito difícil hoje, mano. Você olhar pro outro... Pessoas, pô,
infelizmente, acontece na igreja, a pessoa ir atrás de cargo, mano. Visar cargo e quer ser o superior. Quer ser. Não é algo que as pessoas reconheçam que você é, não. Você busca, você quer ser pro seu próprio interesse, sei lá, por status. Cara, sinceramente, eu não entendo, mano. Porque quanto maior o cargo, mais responsabilidade, pô, tá maluco, mano. O Leio Barreto chama isso daí, cara, de síndrome de Jeová. Como é que é isso aí? Síndrome de Jeová é o cara que tem o desejo de ser adorado. Caraca. Ele fala que... Ele puxa lá no Éden. Ele fala que a proposta do inimigo da serpente foi: ó, você vai ser igual a Deus. Aí a Eva falou: mano, top. Deus é adorado. Deus é criador de tudo. Adorado igual a Deus, né? Caraca, eu vou ser igual a ele, mano. Então, e a gente vê isso, sabe o que, cara? Que a galera faz qualquer coisa pela fama, mano. Qualquer coisa por like, curtida, por seguidor. Pô, não teve o caso aí do cara que deu tiro... Ah, não, vamos fazer um desafio, vamos dar um tiro aqui nesse livro, vamos ver se ele vai atravessar. Ele deu um tiro no livro. Aí o tiro não atravessou. Aí ele falou assim: o cara filmou isso tudo? Aí ele falou: não filmou essa parte. Ah, tá. Aí ele pegou o mesmo um outro livro, mas da mesma espessura, falou assim: ó, agora eu vou segurar e tu atira em mim. Eu vou segurar pra gente poder ganhar, ela vai viralizar. Aí o outro deu tiro, a namorada, na verdade, deu tiro, o tiro atravessou e matou o cara, mano. Caraca. Tudo pela fama. Tudo... O cara fez isso pra... interesse pessoal, ter pra like, poder né? ter like, pra poder ser adorado, pra poder... E tipo assim, a gente vive numa sociedade que busca muito isso. Busca atenção, né? Busca atenção, busca mídia, busca fama. Você vê aí o caso Ser visto. Você vê aí, quer ver? Uma parada que você pode reparar, mano. Quando o artista, num geral, vamos falar da Globo, não, artista num geral, mano, tá tendo queda na sua visibilidade, ele faz qualquer besteira pra poder ir pra mídia, pra poder voltar pro foco. Saca? Aí ele fica pelado, ele... Fala bem, eu falei mal, mas fale de mim. Pois é, ele esquece a moralidade, esquece tudo, esquece e pensa só nele, mano. Pensa só na fama, só no like, só no... Não considera o outro super... É desesperado pela fama. Aí o que o Neil fala, que é a síndrome de Jeová. Busca ser adorado, busca a fama. Isso é muito triste, mano. Lógico que isso não dá pra se esperar de um ímpio, mano. Tipo assim, querer que o ímpio considere o outro superior a si mesmo. Mas infelizmente a gente vê isso dentro da nossa igreja. Dentro que eu falo da nossa igreja, é do corpo de Cristo. Sim, sim. A gente vê pessoas que buscam cargos, pessoas que fazem qualquer coisa, sabe, trata o irmão mal, mano. Pô, menospreza, trata... Ah, não, tá... Por que você sabe o que você tá falando? Fala, pô, sei, cara, com servo de Cristo, igual eu. Eu só falo com quem é presbítero. Vou falar com pastor. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, e Paulo trata essa sacada como... Bota o padrão. O padrão que ele coloca pra gente poder imitar, pra gente poder ter de referência, mano, é Cristo. Não existe outro, mano, não existe outro. A gente pode até... não vamos desconsiderar, lógico, não vamos desconsiderar que existiram homens de verdade, homens autênticos, cristãos, né? Homens de Deus no Antigo Testamento que tiveram realmente atitudes dignas de ser imitados. Mas só que em momento nenhum... A Bíblia afirma que eles são o padrão. Exatamente, mano. A Bíblia não exalta esses caras em momento nenhum. A Bíblia não coloca eles num pedestal. E nem tá preocupado em mostrar que eles são perfeitos, né? E não tá preocupado nisso. Você vê que a Bíblia revela os erros desses caras. Mas em todo tempo exalta a Deus e aponta pra Cristo. Desde o Antigo Testamento, aponta pra Cristo. Poxa, Abraão errou. Beleza, mas Abraão aponta pra Cristo. Moisés errou, mas Moisés aponta pra Cristo. A gente pensa que existem super-heróis na Bíblia, né? Além de Jesus. Exatamente, mano. A gente coloca esses caras no nível de igual com Jesus. E olha só, vou até mais além, Rodrigo. Não sei se você vai concordar comigo, mano. Mas às vezes a gente coloca pastores e líderes e cantores também nesse pedestal, mano. Esquece Jesus, né? Esquece Jesus. Meu padrão é esse cara. A ponto da gente não ligar se alguém ofende Jesus, se alguém ofende o evangelho, mas se ofender o líder, se ofender a pessoa X, pô, o famoso X. O pastor Anderson Silva já vai dizer: essa geração deu errada quando essa geração começou a chamar Jesus de você e pastor de senhor. É verdade, cara. Às vezes a gente coloca pessoas que são iguais a nós, mano, num ponto acima de tudo. A gente briga na internet por causa do fulano. A gente não, mano, porque eu não faço esse bagulho não. Mas você vê isso na internet. Sim. Pessoas brigando, defendendo fulano de tal. Mas fulano errou. Não, mas não fala dele não julga. Inclusive tem podcast sobre isso, sobre não julgar. Então assim, Paulo não tem essa preocupação, mano. Ele sabia quem ele era. Ele sabia de Timóteo, de Epafrodito. Sabia que eles são dignos de ser imitados. E apontou eles dois ainda. Isso. Sabia que eles são dignos de ser imitados, mano. São cristãos maduros, igual você falou. A gente precisa dessas referências. Mas o padrão, mano, ele joga lá em cima. Isso também quebra o nosso orgulho, né? Às vezes a gente quer
principalmente quando a gente peca, né? A gente tá falhando. A gente, pra poder se redimir, pelo menos na nossa consciência, quer se comparar com o irmãozinho que é piorzinho que a gente, com o irmãozinho que tá num nível mais baixo e tal. Em que sentido? Mais baixo em que sentido? Teologicamente, você tá falando? Em tudo, que é menos crente que a gente, que é pior. Sim. Sabe? Só que não é com esse cara que a gente tem que comparar. Eu não tenho que me comparar com você, eu tenho que me comparar com Cristo. Como é que eu tenho que me comparar se eu tô sendo bom cristão ou não? Se eu tô sendo crente fiel ou não? Não é com você, nem é com ninguém lá da igreja. Eu tenho que me comparar com Cristo. Óbvio. Porque é fácil você comparar. Você vai escolher a pior pessoa pra você se comparar, pô. E a gente tende a fazer isso. Na verdade é essa, mano. A gente tende a fazer isso. Quando alguém vem, por exemplo, chegar pra você e te confrontar em alguma coisa, fala assim, qual é, Rodrigo? Para de fazer tal coisa. Aí tu, em vez de reconhecer isso, erro, exatamente, né? De reconhecer a correção, 5 erros seus. Pô, tu vai falar assim, pô, cara, tu tá querendo falar o que de mim? Você faz tal coisa. Então, não. Como se invalidasse o erro que eu fiz, né? Exatamente, tipo assim, não, tudo bem, mano. Eu realmente faço isso se preciso mudar. Mas, pô, eu tô falando de você agora. Vamos tentar ajustar isso. E essa repreensão é muito boa, mano, porque aumenta a nossa fé, né? Tipo assim, quando a gente aceita a correção, a gente se aproxima de Deus. Deus ama quem disciplina. Exatamente, velho. Então, assim, é que a gente seja, mano, eu falo isso pra mim e esse é o meu desejo mesmo, de buscar cada vez mais ser um cristão autêntico, parecido com Cristo, igual Paulo fala, mano. Tipo, eu busco isso, sabe? Tentar... Às vezes eu sou muito explosivo em certas coisas, às vezes eu me iro, às vezes eu falo demais algo que não era pra falar. Então, assim, eu busco, cara, sempre tentar seguir o padrão de Cristo. Lógico que eu tô longe, mas pensa no cara que tá longe, muito longe. Sou eu, mano. Mas Paulo motiva, né, cara? Paulo e a Bíblia inteira motiva a gente a buscar ser parecido com Cristo o tempo todo. Ele fala, né, não que ele tenha alcançado, mas ele tá sempre buscando avançar. Depois ele fala que cada um viva com aquilo que já alcançou, com a maturidade que já alcançou. Cada um viva conforme com aquilo que já tem, né? Pô, então assim, eu acho que basicamente a carta aborda esses temas aí. E eu queria deixar recomendado um livro aí, cara, pra vocês aí. Tem um livro chamado Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis. É um livro de 1300 e um pouquinho, né, Rodrigo? Acho que é isso, 1300 e um pouquinho. Antiguinho. Um pouco antigo, tem mais de 8 anos. Pô, mas Mas o pessoal comenta até hoje, né? Cara, é um livro profundo. Fala sobre essa questão do sofrimento também, da alegria. Enfim, deixa eu recomendar esse livro pra vocês aí. Não é um livro difícil de encontrar. É um livro bem fácil de encontrar. Você encontra na Amazon aí, tá? Quer falar mais alguma coisa? Não, fechou. Fechou então, pessoal. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, tá? Nosso Instagram lá, a gente sempre tá postando conteúdo de qualidade lá, tentando postar sempre coisa profunda. Não só os podcasts, né? Mas não só o podcast, também. Exatamente. A gente coloca os textos lá, a gente recomenda livro, a gente recomenda outros canais de podcasts, faz algumas citações, coisas que edificam a fé de vocês, tá bom? E até a nossa também, né? A gente acaba aprendendo muito tendo que estudar e responder mesmo perguntas que a galera manda lá no Instagram. Então segue a gente lá no Instagram, @trincheira.podcast, beleza? Nós estamos nas plataformas do Deezer, do Spotify, do YouTube, do SoundCloud. Estamos postando lá toda sexta-feira, beleza? Então, obrigado por você ter ouvido até aqui. Deus abençoe a sua vida e que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. Deus te abençoe. Valeu. Um abraço.